Vamos apresentar para você um método terapêutico diferente. É o método da constelação familiar sistêmica. E para falar sobre isso, eu converso agora com a psicóloga Laísi Gazzoni. Olá, como vai? Luciane, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Então, o que é o método da constelação familiar sistêmica? É um nome comprido, difícil, né? Mas quando você fala em constelação, imediatamente a gente pensa em olhar para o céu, né? Uhum. E aí você vê um monte de estrelas e vê um aglomerado. Na verdade, constelação familiar sistêmica é um método que foi desenvolvido por Bert Helling, um alemão, e é um método terapêutico onde visa trabalhar as dinâmicas ocultas do inconsciente. Dinâmicas essas que não estão só, elas não vêm só da vida de hoje. O Bert, ele observando determinados grupos, ele constatou que muito daqueles padrões de situações repetitivas, de histórias repetitivas que nós trazemos, elas estão também lá atrás nos nossos ancestrais. Então, a constelação, ela faz aflorar aquilo que ficou emaranhado ou que deu nó e que, às vezes, a origem está lá numa geração anterior. Está nos nossos ancestrais. Nos nossos ancestrais. E quais são os casos para que esse método terapêutico seja indicado, por exemplo? Então, na verdade, a constelação, ela trabalha tanto na parte clínica, que você atende a nível de consultório, e aí você pode fazer um trabalho a nível individual, que aí a gente trabalha com o que a gente chama de bonecos, e você trabalha também com grupos. Mas ela tem uma aplicação também muito grande hoje nas organizações, nas empresas, nas escolas, nos grupos. Na verdade, constelação você aplica-se a quase tudo. Você pode constelar praticamente tudo. Bom, até uma dorzinha no dedão do pé você pode constelar. E aí você pode descobrir que a causa está... às vezes a causa não está aqui agora, às vezes ela pode estar lá numa terceira ou quarta geração anterior. E aquilo forma-se um nó que causa um impedimento para que você vá em frente na sua vida. Bom, eu vou perguntar porque... É novo. É novo. Ninguém conhece. Mas é semelhante também à terapia de vidas passadas. Mas não funciona como a terapia de vida passada. É muito diferente. Por quê? Primeiro... Com a terapia de vida passada, eu trabalho com terapia de vida passada também, né? Eu sei, por isso que eu estou te perguntando. Então, você é um método onde você usa um estado modificado de consciência, é um método individual, onde você vai buscar a origem da situação lá atrás, numa vida que supostamente você viveu. A constelação não precisa de nada disso. A pessoa, eu posso estar aqui, ter um grupo ali e de repente a gente constelar aqui mesmo. Não precisa de um setting especial para se constelar, né? Porque, assim, na verdade, o Bert Helling, que é o alemão, né, que é o grande precursor aí desse trabalho, ele começou a fazer uma observação nos grupos, né, e principalmente nos grupos familiares, e ele observou que existe uma harmonia e existe um fluxo nesses grupos. Se você observa, por exemplo, grupos de plantas, os diversos grupos que tem, para que eles sobrevivam, eles precisam de um fluxo de energia, e eles fazem um movimento para que a vida perpetue. Então, o Bert Helling observou isso e ele começou a estudar a dinâmica desses grupos e ele diz o seguinte, que existe um grande grupo do qual nós pertencemos, que ele inicialmente chamou de clã e que hoje ele chama de alma, e que esse grupo, todos nós viemos de determinados grupos e as histórias, tudo aquilo que acontece nesse grupo, essas histórias são passadas através de um campo morfogenético. Aí é uma definição que busca fundamentação na física quântica. Quem estudou essa teoria foi o Sheldrake. Ele é um biólogo e ele, observando o comportamento dos animais, ele observou esse movimento nos grupos. E o Bert Helling, então, também observou isso acontecendo nos vários grupos de pessoas e ele foi estudar isso mais a fundo. E aí ele descobriu que nesses grupos, para que eles existam, tem ordens, que acontecem determinadas ordens que ele chamou
de ordens do amor, que basicamente são 3, que é, primeiro, pertencimento. Todos nós temos direito de pertencer àquele grupo. Mesmo que você seja um assassino, mesmo que você seja um perdedor, um alcoólatra, etc. e tal, você tem direito a pertencer àquele grupo. Segundo, hierarquia. Aquele que vem primeiro tem precedência sobre aquele que vem depois. Ou seja, os meus pais têm precedência sobre mim, eu tenho precedência sobre o meu filho, né? Isso tem que ser respeitado. Numa empresa, por exemplo, o chefe que chegou primeiro, ele tem precedência sobre aquele que vem depois. Mesmo aquele que chega depois, que tem mais conhecimento, às vezes, de vida, mas aquele que chega primeiro tem precedência. E a terceira grande ordem é a ordem do dar e receber, que da mesma forma que eu dou, eu recebo. Não precisa, essa troca não precisa ser na mesma moeda, mas ela precisa existir para que esses grupos se harmonizem de alguma forma. Bom, para a gente resumir aqui, na prática, como é que é a sessão? Então, como é que isso funciona, né? Há 2 maneiras de você trabalhar com constelação. Uma é individual, onde num atendimento individual a pessoa vem, traz uma questão, e o constelador, então, vai ouvir essa questão, e você pode trabalhar com representação de bonecos. E em grupo, onde as pessoas não precisam estar em terapia, não precisam estar fazendo terapia com aquele constelador, enfim. Você faz uma reunião, por exemplo, um workshop, e aí você convida as pessoas para participarem. A pessoa vem e dentro daquele grupo existem pessoas que trazem uma questão, né? Eu quero trabalhar a dificuldade com o meu marido, por exemplo. E aí ela vai conversar um pouquinho com o constelador ali na hora, o constelador. E aí no grupo, a pessoa vai escolher pessoas para representá-lo e pessoas para, seguindo a orientação do constelador, e pessoas para representar situações que estão envolvidas com aquela questão. Então, ele pode escolher uma pessoa que vai representar a raiva, outra que vai representar o medo, como se fosse uma dramatização, mas não é uma dramatização, né? O Bertin, ele chamou isso de escultura viva. E aí, essas pessoas vão ser colocadas ali naquele que a gente chama de campo morfogenético, e esse campo ele vai trazer a informação. E então, aquelas pessoas que estão ali como representantes, elas começam a se sintonizar com aquele campo e a sentir a história daquela pessoa que está constelada ali. Muitas das vezes são histórias que estão atreladas a gerações anteriores. E o constelador ele vai fazendo a leitura desse campo de acordo com aquilo que os representantes estão trazendo. É um assunto muito rico, né, gente? Você vai ministrar alguns workshops, não é isso? Sim. Eu quero que você passe para o pessoal que está em casa. Qual o público-alvo? Quem pode participar? Só quem quer ministrar esse tipo enfim, trabalhar com a constelação, né? Ou se também, de repente, a pessoa que quer ser tratada também pode participar. Pode. E, enfim, contatos, lugar. Então, nós estamos organizando workshops do Centro de Estudo de Psicologia Integral, que fica aqui na Roberto Torres, 172, o SESP Casarão. As pessoas que querem participar podem entrar em contato comigo no WhatsApp, no 988 21 23 88. Estamos com um workshop para sábado agora, dia 25, às 14h30. Quem pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Só não trabalhamos com criança, não constelamos criança, porque a criança ainda é muito pequena, ela não tem condição ainda de vivenciar tudo isso. Mas pessoas adultas, qualquer pessoa que queira participar, elas podem participar sim. Numa primeira vez, às vezes as pessoas vão para poder observar, né? E aí são convidadas a participar como representantes. Então, local, e repete, por favor, o WhatsApp. Rua Alberto Torres, 172, fica aqui no centro, é na Rua da Cepetrans. E o WhatsApp é 988 21 23 88.